Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma mensagem, né? A mais um vídeo que a gente trabalha, onde a gente vai dar sequência a essa série Trindade, que a gente tem estudado a Bíblia por três níveis, três esferas de interpretação. E hoje a gente conclui o livro de Gênesis. A gente vai falar um pouco sobre os capítulos 49 e 50, que são os últimos capítulos do livro de Gênesis, do primeiro livro da Bíblia. E a gente vai concluir ali a história de Jacó, né, Israel, e de José. Então, a gente vai ver, a gente passa para o novo livro de Êxodo, né, a partir da próxima mensagem, mas tem alguns elementos nesse finzinho que é de extrema importância, que são muito ricos, então a gente vai dar início agora. Para a gente entender o primeiro nível de interpretação, o nível literal, tal qual está escrito, né, conforme realmente está aqui, Jacó abençoa seus filhos. Então, a gente presenciou antes, José adoece, foi a mensagem anterior, onde a gente trabalha com a bênção que Jacó libera sobre os filhos de José, mas que é Manassés e Efraim, né, os netos dele que ele toma como filhos. Mas ele também vai reunir todos os filhos, porque ele já está no fim da vida. Então, Jacó chama todos os filhos dele e começa a abençoar. Aqueles filhos homens que a gente acompanhou toda a história, José e seus irmãos, né? Esses 12 homens vão ser os filhos que denominam, né, ou que encabeçam as tribos de Judá. Talvez você já tenha ouvido esse termo e não sabe nem a origem dele, né? As 12 tribos de Judá. As 12 tribos de Israel, melhor dizendo. Judá é uma das tribos. As 12 tribos de Israel. Então, essas 12 tribos são, vamos dizer assim, as descendências, né? Cada tribo é uma família que descende de um dos filhos de Jacó, de Israel. Por isso, as 12 tribos de Israel, ok? Ele chama os filhos e começa a liberar bênçãos. Eu não vou ler de todos, mas vou ler só o início para que vocês compreendam como é esse evento, como é esse episódio ali, tá? Depois chamou Jacó seus filhos e disse: Ajuntai-vos para que vos anuncie o que há de acontecer nos dias vindouros. Ou seja, era uma bênção e uma profecia sobre os filhos, ok? Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi Israel, vosso pai. Então, ajunte os filhos de Jacó, vocês são filhos de Jacó, porque enquanto vocês nasceram, esse homem ainda estava em sua conduta ou em sua vida ali, de forma não ideal, digamos assim, né? Era Jacó. Mas quando esse homem ele cresce em compreensão, cresce em maturidade, diante de um encontro com Deus, quando ele vai galgando passos, elevando o seu espírito, ele cresce em conhecimento e em identidade daquilo que Deus quer que ele seja, ele vai se tornando Israel. Então há uma transformação de Jacó para Israel. Então se ajuntem, filhos de Jacó, ouçam o vosso pai Israel. Então assim, venham para perto e vejam aquilo que o seu pai construiu em relacionamento poder transbordar na vida de vocês. Rubem, tu és meu primogênito. Ele já falando com os filhos. Minha força e as minhas primícias do meu vigor. O mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Até aqui só vantagem. Versículo 3. Versículo 4. Turbulento como as águas, não serás mais excelente. Pois subiste ao leito do teu pai, subiste à minha cama e me desonraste. Ou seja, aqui Jacó fala quem Rubem é, o quanto ele admira Rubem e tira uma parte dessas qualidades ou desses atributos por desonra que veio de Rubem para Jacó. Que Jacó teve uma época, Rubem teve uma época que deitou com uma das concubinas do pai, tá? Uma das servas, se eu não me engano, serva de Lia, mas talvez tenha sido serva de Raquel. O fato é que era também mulher do pai dele, Jacó, e Rubem foi lá e se deitou com ela. É esse fato que está sendo citado aqui. Versículo 5. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entre minha alma. Ou seja, ele já fala vetando algo, né? Não entre minha alma em seu conselho. Com a sua congregação, minha glória não se ajunte,
Pois no seu furor mataram homens, e na sua teima alejaram touros. Maldito seja seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Eu vou ler só mais o 8 aqui, mas só para vocês entenderem o que é isso. Simeão e Levi vingaram uma irmã, né? Então, mataram, brigaram com povos, agiram de forma violenta, bruta, teimosa. Eu não sei quantos lembram, mas foi ideia de Simeão a venda de José, né? Que ele tirou ali Rúben, afastou de Rúben e fez essa negociação para que José fosse vendido e tal. Então, assim, vai mostrando quem são eles no decorrer da história. E na hora que o pai chega para abençoar, ainda que ele não saiba detalhes de algumas coisas, é como se Deus permitisse que tudo acontecesse de modo que a pessoa recebesse proporcional ao que ela plantou. Então, a história está dizendo o quê? Ainda que a pessoa tenha muitos atributos, ainda que a pessoa tenha muitas qualidades, ainda que a pessoa tenha muitas vantagens em seu caráter e em sua conduta, se ela desvirtuar, se ela desviar do caminho, se ela tiver condutas infrutíferas, ela perde até aquilo que já tem. Então, uma bênção que já era dela, uma qualidade que já era dela, começa a ser vetada e começa a ser podada, ok? É isso que a história está nos mostrando. Mas, só para concluir esse trecho de leitura aqui, que eu acho muito importante, versículo 8, Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos, diante de ti se inclinarão os filhos de teu pai. Judá é um leãozinho, subiste da presa, filho meu, encurva-se e deita-se como leão e a leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá e tal. Judá é aquele quarto filho que quando quando Raquel orava agradecendo, foi aquele primeiro que ela falou, louvo ao Senhor. Então, o primeiro, quem assistiu aqui sobre os filhos de Raquel, lembra como foi que ela orou, né? O primeiro, ela falou, Deus me ouviu. O segundo, ela falou, Deus vai despertar meu marido para olhar para mim. O terceiro, Deus vai mudar a minha situação, ou qualquer coisa do tipo. Mas no quarto, ela falou, louvado seja o Senhor. Então, a chave vira na descendência quando a pessoa para de viver para si, para quem está do lado ou para o seu contexto, mas passa a viver para o Senhor. E quando ela fala isso no nascimento de Judá, lá na morte já quase na morte de Jacó, quando ele reúne os filhos para abençoar e profetizar, há profecias ainda maiores sobre Judá, porque Judá, ele desde o nascimento, ele foi entregue ao Senhor, ele foi para a honra e para a glória do Senhor, e Jesus Cristo é descendência de Judá. Então a linhagem lá na frente a gente vai entender que vai vir dessa tribo. E aqui o próprio pai chama, você é como um leãozinho, né? Olha, meu filho, você ainda é pequeno, mas você vai ser muito grande, sabe? Você pode não estar com a coroa hoje, mas você vai reinar. Daí a figura leãozinho. E muitas vezes nós já escutamos a expressão leão da tribo de Judá, e que ruja o leão, e que a terra estremeça. Muitos louvores envolvem isso, e o povo não sabe muito bem a origem. É daqui, tá? O pai, quando abençoa, fala, meu filho, o cetro não se apartará de sua casa, nem de sua descendência. Você é um leãozinho ainda, mas será um leão, você crescerá. Você reinará, você dominará sobre os teus irmãos. Aqui ele fala que, só lembrar as palavras aqui, diante de ti se inclinarão. O que ele está dizendo? Diante de ti se inclinarão os filhos do teu pai. Em outras palavras, diante de ti se inclinarão seus irmãos. Ou seja, todos os seus irmãos vão se curvar a ti. Lembra que lá atrás, isso foi o sonho de José? Eu já estou misturando aqui espiritual, não deveria, né? Vamos por não, mas essa é a história. José sonhou que os irmãos se curvariam a ele. Naquele momento, a história também estava fazendo referência a Cristo. Agora já mudou. É Judá que está diante de praticamente a mesma figura quando o pai fala, olha, no futuro, seus irmãos vão se curvar a você. Porque você é um leãozinho, você vai crescer nesse posto e a sua descendência não perde mais esse posto, esse reinado, esse cetro, que é o símbolo do rei, né? Aquela
como se fosse uma bengalinha, enfim. O cetro não se apartará, o reinado vai continuar na mão. Até uma frase aqui ele explica, mas enfim. Entende como acontecem as profecias e as bênçãos? Então esse é o nível literal da palavra. E depois a gente pode partir para o pouco, que é a lamentação de Jacó. O povo vai chorar para poder enterrar o pai quando ele falece. E depois também acontece a morte de José e vai repetir de forma similar. A gente vai trabalhar isso daqui a pouco. Mas basicamente o literal é esse. Não faz sentido a gente ler todos os filhos, nem trabalhar todos. Mas a grande chave aqui é a gente ter um entendimento do que é bênção, como ela procede, como funciona e como a gente pode ser tratado a partir dessas histórias. Tá aqui o nível literal. Quando a gente sai de água dos tornozelos para água na cintura, quando a gente mergulha um pouco mais na palavra, a gente vai trazer isso para o nível da alma. Será que na posição de Jacó, de Israel, eu tenho tido essa conduta de abençoar meus filhos? Eu tenho tido essa conduta de dizer, ei, pera lá, é hora de reunir porque eu vou proferir bênçãos e profecias sobre o que está por vir? Será que eu entendo eu tenho entendido essa minha conduta e essa minha postura de sacerdócio? E aqui, Jacó, o Israel, faz o papel de Deus, né? E os demais filhos, o nosso papel. Então, Deus aqui mostra talvez de forma dura, parece que às vezes o pai está amaldiçoando o filho, mas não é isso. É que aqui mostra justiça do pai, para que a gente entenda o caráter de Deus, tá? Então, na posição de... Eu já estou indo para o nível espiritual de novo, mas enfim. Será que na posição de Jacó eu tenho sido esse sacerdote? Será que na posição de Jacó, de Israel, eu tenho entendido a importância de proferir palavras sobre os meus filhos? Será que enquanto filhos eu tenho sabido receber essas bênçãos e essas sentenças? Então, é isso que gera transformação em nós, né? A gente nos avaliar e nos colocar de forma pessoal dentro da história e olhar de todos os ângulos, me identificando com cada um dos personagens. Agora, no nível espiritual, sim. Jacó, Israel, faz menção a Deus. E isso que parece maldição não tem a intenção de amaldiçoar, de perverter a história, de maldade do pai. Mas é uma coisa que remete a um caráter de Deus que é justiça. Ou seja, aquele filho que tem qualidades, mas faz coisas perversas, ele ainda vai ter as qualidades, mas algumas serão perdidas ou corrompidas pela sua própria perversidade. E essa sentença vem e não tem como não vir, ok? Então, quando eu vejo essa sentença de Jacó, de Israel, sobre Rubem, sobre Simeão, sobre Levi, você fala, gente, isso é muito perverso. Não, perverso é o que Rubem fez. Perverso é o que Levi fez. Perverso é o que Simeão fez. E quando eles fazem coisas perversas, o plantio é opcional, mas a colheita não. O plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então, o pai olha para o que eles são, olha para como eles agem, olha o que eles fazem e começa a proferir. Olha, isso que você fez, o resultado é esse. Isso que você fez vai te levar para isso. E você era assim até aqui. A partir disso, você começou a perder isso e deixar de ter aquele posto que você já tinha alcançado, já era seu, entende? E pessoas que aparentemente sequer aparecem na história, tal qual Judá, um figurante até aqui, né? Mas que tinha uma marca muito forte desde o seu nascimento, foi para a glória do Senhor, foi para a honra do Senhor, foi consagrado a Deus. Olha aí, o nome do Senhor seja louvado por essa vida, e não obrigado, Deus ouviu minhas lamúrias, nem agora meu marido vai me olhar, nem minha situação vai mudar e agora. Não, foi entregue ao Senhor e foi para a honra do Senhor e foi para a glória do Senhor. Esse fruto vem. Aí, olha que top isso agora. Judá, que até então parecia ser um figurante, quando ele recebe a profecia, ele não é de imediato promovido. Então, vamos dizer assim, Judá até agora não fedia nem cheirava na história. É aquele cara que nasceu, está no meio dos irmãos. Venderam José, ele não deve ter votado nem contra nem a favor. Não vem ao caso. Tava ali no bolo, vamos vender? Vamos. Vendeu também, mas não foi ativo nisso. Aí, vamos subir para o Egito? Vamos. Vamos descer de volta? Vamos. Vamos de novo? Então, é uma figura que não se destacou em nenhum trecho da história. Quando chega agora, ele é o único que só recebe bênçãos do pai. Só. Só sua tribo, sua filiação, sua
sua família, sua história, seu reinado, só bênção, só bênção. Você vai continuar lendo a história e não é a coisa maior do mundo, ele não super se destaca em nada. Mas por que que isso daqui está acontecendo? Para que a gente entenda que quando nós somos consagrados a Deus, quando nós somos entregues a Deus, tal qual Judá foi pela sua mãe Raquel no seu nascimento, ele não é porque nasceu e foi consagrado que ele já vai viver bênção de fora a fora. Não é porque ele se manteve sem fazer coisas terríveis, como os irmãos protagonizaram aqui, coisas horrorosas, que o foi promovido de imediato. Mas quando ele recebe a confirmação, a bênção e a profecia para seguir, também não vira a chave de imediato. Ele é chamado ali de você é como um leãozinho, ou seja, você vai reinar. Você não é um leão hoje, percebe? Então nós somos consagrados a Deus, nós somos tratados e crescemos na presença de Deus. Nós recebemos a bênção e a unção do Pai para então começar a nossa jornada e um dia lá a gente vai reinar para nunca mais perder esse reinado. Percebe como isso é bonito e como isso é profético? Quando a gente entende a importância da espera e do processo, e que muito melhor é esperar. Olha como isso é melhor ainda, meu Deus. Judá começou com um versículo ruim, com um versículo bom. Judá, desculpa. Rúben, o primogênito. Rúben começou com um versículo só de elogio. Ele deve ter se inflado, sorrido, e depois o pai, pá, bateu nas pernas. Falou, epa, mas você vai perder isso, por isso, isso, e que você fez isso, 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 isso. Isso é muito frustrante. A pessoa que começa bem e acaba mal é pavoroso. A pessoa que vai mal do início ao fim, então, nem se fala. Foi o que aconteceu com Simeão e Levi. Ele já entrou dando tacada, não aliviou. Mas Judá começou de forma branda, serena, crescente, alcançou e disse: daqui para frente você só vai subir, não desce nunca mais. Então, muito melhor é a gente começar de forma serena, de forma lenta, de forma talvez invisível para muitos, mas no dia que acontecer a ascensão, não haver mais queda, ser uma ascensão contínua e crescente. Percebe? Pois bem, vamos passar aqui para outros elementos dessa história. Então, Jacó vai dizer que quer ser enterrado na terra dos pais dele, né? Bem como Abraão, Sara, Isaac, Rebeca, e ele já tinha enterrado sua esposa Lia e queria ser enterrado lá também, ok? E aí os filhos cumprem isso e pede Faraó, né? José se apresenta a Faraó, ou a casa de Faraó, e fala assim: olha, se possível, veja lá se Faraó autoriza a gente fazer isso, a gente precisa sepultar meu pai, tem que ser lá na terra, e Faraó libera. E nesse trecho a gente pode fazer menção ou trazer à memória um episódio lá do Novo Testamento, que Cristo chama alguém para segui-lo e ele fala assim: deixa só eu enterrar meu pai. O quanto havia esse hábito da lamúria, da despedida ou da entrega. E aí Cristo fala: deixe que os mortos enterrem os mortos, né? Não estou dizendo que aqui faz uma referência direta, mas existe uma semelhança nessas duas histórias, que é interessante para a gente entender o contexto, o quanto normalmente a pessoa pedia autorização para uma autoridade maior para ter acesso a esse tempo e a essa entrega do corpo, ou viver os últimos dias, né? Enterrar não necessariamente quer dizer sepultar de fato, mas deixa eu ficar aqui até o dia de sepultar meu pai. Existe um vínculo com essa família, com essa parentela, enfim. Isso é uma coisa bacana que vale ser ressaltada. Mas aí Jacó leva, enterra, e aí tem um episódio que já pra gente concluir aqui, foi muito marcante para mim. E num trecho muito pequeno, porque os últimos versículos, os últimos 5 versículos do capítulo 50 é que vão falar sobre a morte de José. Até então vai falar sobre as bênçãos para os filhos de Jacó. Depois, o sepultamento de Jacó. E só após o sepultamento de Jacó é que acontecem os irmãos tentando mentir de novo para José. Isso é pavoroso. Os irmãos, vendo que Jacó, seu pai, era morto, chamou
uns aos outros e falou: rapaz, agora o bicho vai pegar pra gente. Porque José só agiu de misericórdia conosco porque nosso pai estava vivo. Agora que morreu, José vai descer o sarrafo. Vai dar ruim pra gente. Já sei, vamos fazer o seguinte: vamos falar para ele que nosso pai pediu para ele não fazer. Aí os irmãos chegam na presença de José e falam: José, o último pedido do nosso pai foi que você possa perdoar seus irmãos, meu filho. E aí faz todo um drama e toda uma cena. Ai, que você possa perdoar pelo terror que eles lhe fizeram, e eles lhe serão por servo, mas não os mate, não os destrua, não qualquer coisa desse tipo. Aí José chega e fala assim: olha, eu não farei nenhum mal contra vocês. Acaso sou eu Deus para dar alguma sentença sobre a vida de vocês? Acaso eu sou Deus para poder decidir se vocês vão viver ou não? Tipo, eu não vou fazer nada contra vocês, mas contudo, entretanto, apesar de eu não fazer nada contra vocês, tem lógica eu dizer se vou ou se não vou fazer? Eu não tenho poder sobre isso. Quem sou eu para dizer o que vocês merecem ou não, a sentença que vocês têm ou não? Acaso eu sou Deus para julgar isso? E aqui tem uma coisa preciosíssima, inclusive tem um versículo em Provérbios que fala a mesma coisa que muita gente entende mal. José fala o seguinte: o mal que vocês fizeram mal, é um fato, foi revertido em bem. E isso aconteceu para que houvesse provisão em dias de fome. E eu vou sustentar vocês e a família de vocês, e etc, etc. Então, a humildade e a sabedoria de José nesse ponto, ele reconhece que até o posto de governo que ele tem, quem colocou foi Deus. Então ele está dizendo assim: olha, vocês merecem, eu acho que vocês merecem uma sentença, mas quem sou eu para achar qualquer coisa? Porque eu não mereço o lugar que eu estou e eu também estou. Aprove ao Senhor que fosse assim. Só que quem lê lá Provérbios, eu esqueci o capítulo e o versículo agora, mas tem um trecho de Provérbios que diz assim: ainda que os seus inimigos tentem contra ti, ou queiram fazer o mal contra ti, o mal será revertido em bem. Tem gente que olha para esse versículo e fala assim: tá vendo? Eu nunca vou sofrer nenhum mal. Porque quando o inimigo quiser fazer mal, vai ser revertido em bem. Só que a pessoa acha que revertido em bem é tipo assim: a pessoa joga uma flecha, aí antes da flecha me acertar, ela vira uma flor. A pessoa joga uma pedra, aí antes da pedra chegar na minha cara, ela vira um pão, macio, cheiroso e gostoso. Não é isso. Não é que o mal vai ser revertido em bem antes de chegar. Ainda que queiram fazer o mal e que façam o mal, e ainda que eu sofra o mal, esse mal que eu recebi, que me afetou, que eu sofri, esse mal será revertido em bem. Então isso está muito bem explicado aqui. Se a pessoa ler a Bíblia como um todo, ela não vai ficar tendo desvaneios, nem, sei lá, imaginações loucas lá na frente. A pessoa lê só aquele de Provérbios e fala: pronto, não vou viver nenhum mal mais. Aí chega, toma uma tapa na cara, volta e fala: Deus não existe, porque está escrito na Bíblia que o mal seria revertido em bem, e aqui ainda está inchado, está vermelho, está doendo. Cara, você não leu a Bíblia. Aqui está dizendo o que é mal revertido em bem. José foi humilhado pelos irmãos, foi jogado num buraco, foi abandonado, foi vendido, foi escravizado, foi desrespeitado, desvalorizado, tentado, preso, esquecido, trabalhou sem ninguém ver até chegar num posto de governo onde ele recebe a honra. Ou seja, o mal que fizeram contra ele não foi de 2 dias, não foi uma semana, não foi um ano. Foram muito provavelmente décadas de sofrimento aqui. Na verdade, a palavra de Deus tem alguns estudos que sabem exatamente os anos. Eu aqui não me recordo agora. Mas vai ano para ver doer. Então, o cara passou uma vida desgramada para depois viver uma excelência que foi muito maior que o tempo de sofrimento. Sei lá, se ele sofreu 17 anos, 18 anos, ele governou por 50. É um trem assim muito desproporcional. Então é mais que o dobro seguramente do que ele sofreu, foi o que ele desfrutou. Mas o mal foi revertido em bem, não é que o mal não chega, ele chega e tá tudo bem chegar. Porque quando eu estou em Deus, até o mal que me fizerem será revertido em bem. Só que imagine, depois de tudo isso, os irmãos dele ainda estão mentindo em favor de si mesmo. Aí é minha parte preferida aqui. Ai, agora pois,
Ah, versículo 20. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como se vê nesse dia. Vocês estão vendo o resultado que deu. Para conservar muita gente em vida. Então, se tudo isso não acontecesse, não estaria acontecendo isso agora. Foi Deus que quis assim. Versículo 22. José habitou no Egito e ele e a família de seu pai. Não. Versículo 21, desculpa. Agora, pois, não temais. Eu vos sustentarei, a vós e aos vossos filhos, assim os consolou e lhes falou ao coração. Ou seja, qual é depois de tudo isso que a gente já leu, tudo isso que a gente já estudou, tudo isso que a gente já aprendeu, o que os irmãos de José continuam fazendo? Mentindo em favor de si. Mentiram que foi uma fera que rasgou o irmão e que matou. Mentiram sobre a existência ou não de outro irmão. Tentaram enganar o pai. Enfim, enganadores por natureza. E agora mentem de novo para José. Olha, meu pai falou, o último desejo dele foi que você perdoasse a gente. Mentira, isso não foi dito em momento nenhum. Mas eles estão mentindo em favor de si. E José continua falando a verdade, ainda que lhe doa. Fala, olha, eu não vou fazer nada contra vocês. Mas vamos supor que eu quisesse. Quem sou eu diante de Deus para fazer? Percebe a humildade? Então ele confessa a pessoa que ele é, e ele entrega o que ele é, e ele entrega a palavra, e ele entrega a bênção, e ele entrega a profecia, porque José é verdadeiro. Lá no início da história de José, ele era tido como um X9, um fuxiqueiro, né? Um cara que... fofoqueiro, um cara que gera problema ali entre os irmãos, que contava para o pai o que os irmãos faziam de errado. Isso não é a coisa mais nobre a se fazer, mas era a verdade que já ardia em José. Eu não posso deixar meus irmãos fazendo meu pai de trouxa, então eu descubro, vou lá e conto pro meu pai. A gente tem que ter essa percepção. Então, assim, José sendo o cara que fala a verdade, ele é sempre promovido. E aqueles que falam a mentira vivem sujeitos àquele que fala a verdade, ainda que seja irmão menor. Percebe? O contexto da época, a cultura da época, elevaria o primogênito. Antes de José, tinham 10 irmãos mais velhos do que ele, mas Deus sujeitou os 10 porque agiram em conduta de mentira, de forma direta ou indireta, parcial ou imparcial, mas os 10 concordaram ao chegar para José e dizer, olha, nosso pai falou isso, viu? Você não vai deixar a gente morrer e tal. Então, assim, José continua com a verdade dele. E Deus, que é aquele que rege e está acima da verdade e da mentira, ele fala, epa, então esse daqui, que é nobre, que é sincero, que é transparente, que é íntegro, vai reinar sobre vocês, que insistem em fazer com mentira, com engano, com parcialidade. Eu quero alguém imparcial, alguém justo, independente das circunstâncias. Seja no momento de escassez sendo escravo, limpe o chão como ninguém. Seja governante, não levanta seu nariz e nem se acha, porque quem te colocou em posição de governo foi eu. Uma pessoa que é constante, apesar das circunstâncias. E não uma pessoa que vive a inconstância de cada situação. Se eu estou à beira da morte, eu minto para me salvar. Se eu estou com inveja, eu minto para dar fim naquele que está causando inveja em mim. Não funciona assim, ok? Então, quando a gente tem condutas semelhantes aos irmãos de José, a gente vai viver uma vida semelhante à dos irmãos de José, de sentença, de necessidade, de dependência. Quando a gente começa a ter uma conduta que espelha, que modela, que se assemelha à conduta de José, seja na escravidão ou seja no governo, a minha sinceridade, a minha honestidade, a minha humildade, e observe mais uma vez que tudo aqui se assemelha ao caráter de Cristo. José, de forma figurativa e espiritual, aponta para o Cristo. Como é que a pessoa conduz a sua vida como Cristo? É assim, certo? Ainda que eu pudesse fulminar vocês, quem sou eu? Quando Cristo está lá na cruz e estão jogando pedra, espetando, zombando dele, ele está lá na cruz e dizendo, ô Pai, perdoa, Pai. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Qual é essa fala? Qual é o espírito que move isso? O mesmo que moveu José, que fala assim, oh Deus, quem filho, acaso sou eu Deus para poder lhe condenar? Jesus
tendo sido crucificado, tendo sofrido as dores, poderia sim condenar, não tendo culpa. Poderia condenar os irmãos, mas ele falou: Pai, não perdoa, eles não sabem o que eles estão falando. José está falando para os irmãos: meus irmãos, vocês não sabem o que vocês estão falando. Eu perdoo vocês, mas vocês têm que entender que a sentença sobre vocês, quem dá é Deus. Quem sou eu para isso? Percebe a semelhança de José e Cristo nesse fato aqui? E aqui tem um outro elemento, um último elemento, eu prometo ser breve, já estamos em 30 minutos ali. Os últimos versículos. E José fez jurar seus filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, e então fareis transportar daqui meus ossos. Assim morreu José com a idade de 110 anos, e depois que o embalsamaram, puseram no caixão no Egito. Mas não é esse o versículo. Aqui, versículo 24. Disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e fará subir dessa terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. Precisava começar desse daí. O que está acontecendo aqui? José chega para os irmãos e fala: olha, eu vou morrer. E quando eu morrer, eu só quero pedir uma coisa. Um dia vocês vão sair dessa terra para Canaã. Aí vocês me enterram lá, tá? Não me deixa aqui no Egito, não. Então, o corpo dele é embalsamado e colocado num caixão. E aqui termina a última palavra de Gênesis 50, 26 num caixão no Egito. A última palavra é Egito, ou seja, aqui eu já fiz uma analogia em algumas mensagens aí para trás, que Egito é a terra como a gente vive hoje, né? É o mundo sem Deus, é uma cultura pagã, é um povo sem fé, é um povo que acredita nas riquezas, nas posses e nos bens materiais, é um povo que subjuga o outro, que escraviza. E Canaã é a terra prometida, é o céu, é o lugar que todo cristão deve almejar e até viver como se já estivesse em Canaã, né? A conduta de excelência. Pois bem, Canaã é o céu e Egito é a terra, onde é um estágio para o inferno, já é o próprio inferno em escala menor. Pois bem, quando Jacó morre, Jacó, Israel, que espiritualmente remete a Deus, ele é enterrado em Canaã, ou seja, ele vai para o céu, tá? Quando Cristo morre, quando Jesus morre, ele também vai para o céu em algum momento, mas primeiro ele fica conosco aqui. Isso é um pouco mais complexo, mas eu prometo que eu vou tentar ser mais claro. Eu entendo espiritualmente sobre esse trecho da palavra que o corpo morto, é como se fosse uma espécie de legado, tá? Os ossos é tipo assim, é a prova de que fulano existiu. Tá aqui os ossos de fulano. O DNA prova, historicamente prova, o carbono que for levantado, quantificado ali, sabe o dia, a hora que morreu, enfim. Quando você tem esse nível de informação, você está dizendo, olha, fulano existiu e passou por aqui. Quando você pega os ossos de Deus e coloca em Canaã, de Israel e coloca em Canaã, você levou aquilo para o céu, você não tem acesso àquilo, está no céu onde deveria estar. Contudo, José, que faz menção ao Cristo, quando ele morre, ele fica no caixão, mas não fica enterrado aqui. Você coloca ele numa caixa. E vai chegar o momento que ele também vai para o céu. Mas primeiro ele fica um tempo no Egito. Então, a palavra encarnada que habitou em nosso meio, que é Cristo, Jesus Cristo, é a palavra de Deus dentro de uma caixa humana, dentro de um ser humano, dentro de um caixão. Vai, que doido. A palavra encarnada, empacotada numa caixa em forma de gente, Cristo, ele foi encaixotado e ficou em nosso meio para só então a gente levar para o céu quando a gente for. Então, o que Cristo vem e constrói aqui no Egito, aqui na Terra, aqui nesse inferno que a gente habita, nesse estágio de inferno que a gente vive aqui, o que Cristo veio e fez aqui, fica conosco por um tempo, que é o corpo de José. Então, Cristo morreu, ressuscitou, mas existe embalsamado, existe encaixotado, aqui a caixa, uma palavra, um legado, uma mensagem, um ensino e uma missão. Vocês vão ter que pegar isso daqui que eu deixei para vocês e não fiquem nessa terra não, tá?
O Egito não é o final de vocês. Então eu estou indo para o Pai, eu morri. O corpo de José não se juntou com o corpo de Israel, porque um está sepultado num lugar e o outro em outro. Mas o espírito já se uniu. O espírito de Israel morto está no mesmo lugar que o espírito o espírito de Israel morto está no mesmo lugar que o espírito de José morto. Os espíritos se juntaram, os corpos ainda não. Então, quando Cristo ressuscita, fala: olha, eu estou indo, mas eu estou deixando algo para vocês, que é isso aqui, ou o próprio Espírito Santo, ou o legado, a palavra. Eu estou deixando algo para vocês, para que vocês tenham em mente que aqui não é o lugar de vocês e que vocês ainda me devem, em acordo, né, em compromisso, vocês se aliançaram comigo e se comprometeram de levar meus ossos para tal lugar. Então, o meu legado, a minha mensagem, a minha história, ela ainda tem que se juntar de meu Pai e tudo isso vem para o céu. Eu já saí, mas eu deixo para vocês uma mensagem, eu deixo para vocês um compromisso, eu deixo para vocês uma meta, eu deixo para vocês uma missão. Somos missionários, comissionados, fomos chamados para a missão, exercer a missão de Cristo, que é levar a palavra dele. Então, enquanto eu habito no Egito, tem algo de Cristo que foi deixado para mim. O Espírito Santo, o Consolador, aquele que conforta, aquele que confronta, aquele que convence. O Espírito Santo habita em nós e ajuda a discernir, para que eu tenha compreensão que o Egito não é o lugar de ficada, não é o lugar de morada, é um lugar de passagem. No momento de escassez, eu posso até me alimentar aqui, dentro das minhas limitações humanas e um corpo físico, inevitavelmente eu tenho que habitar nesse mundo e nessa terra. Contudo, esse tempo de Egito, esse tempo de terra, esse tempo habitando em carne, ele é passageiro. E olhando para o caixão de Cristo, se é que a gente pode chamar assim, para o caixão de José, olhando para a história de que teve um Cristo que habitou nessa terra, mas morreu nessa terra, me faz lembrar de que eu não sou dessa terra e que eu tenho que ir junto com essa missão lá para o céu. Forte, né? Eu tenho vontade de falar sobre isso o dia inteiro. Já deu 37 minutos. Eu consigo falar sobre isso 37 horas. Mas eu percebo que nessa plataforma e em outras até, as pessoas estão cada vez mais imediatistas. Então, um vídeo de meia hora já é uma tortura para muita gente. Vai haver oportunidade de eu trabalhar mais sobre isso, mas vocês já percebem o quanto a palavra de Deus é rica? Vocês percebem o quanto ela é abençoadora, sem limites, informativa ao extremo? E que nada é aleatório, essas conexões aqui, não dava para eu criar ou inventar isso. É um fato e cabe a gente acessar ou não essas verdades que estão, entre aspas, ocultas. Não são ocultas, mas são mistérios que Deus revela para quem quer saber. Você tem buscado conhecer os mistérios de Deus? Você tem buscado ter informações privilegiadas, se é que a gente pode chamar assim? É só falar com o Pai. Você já orou antes de ler a Bíblia dizendo: Deus, me mostra o que eu nunca vi. Me mostra o que você nunca mostrou para ninguém. Isso é muito doido. Pede e lhe será dado. Só que a gente tem que pedir o que o Pai quer. Eu tenho que estar alinhado com Ele de tal forma que eu queira as coisas que Ele quer, porque quando isso acontecer, ninguém pode frear. Se eu quero o que Deus quer, Ele quer o que eu quero, com Ele eu sou maioria em qualquer lugar. Isso é muito louco. Em nome de Jesus, curta essa mensagem, compartilha, leva isso pra alguém, fala: véi, assiste até o final. Porque quem começa a assistir, assiste 2, 3 minutos, não pegou nada. O filé tá no fim. Mas a pessoa que pular pro fim vai ficar voando, porque não passou pela introdução. Você que assistiu esse vídeo todo, passe essa mensagem adiante. Passe o vídeo, mas passe a mensagem também. Você fala o que você assistiu aqui e ensine pessoas sobre a palavra de Deus, sobre o relacionamento com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo. A gente precisa aprender, a gente precisa crescer, a gente precisa desenvolver isso em nós. Em nome de Jesus. Deus abençoe o seu dia. Até a próxima mensagem.